Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Os versículos 24 a 29, depois também leremos no capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos então ler a partir do versículo 24 até o versículo 29, depois o capítulo 2, versos de 1 a 5. Da última vez que estive com os irmãos, nós refletimos no capítulo 2, a partir do versículo 8. E agora estamos lendo o texto imediatamente anterior a esse. Então leamos a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertimos a todo homem e ensinando a todo homem em sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Oremos mais uma vez ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque estamos em Tua casa reunidos para refletir com a Tua palavra aqui aberta diante de nós. Que sejamos aqui agora atentos à Tua palavra, que possamos aqui refletir no que o Senhor tem para nós nesse texto. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, para que a gente entenda esse texto, nós precisamos de relembrar esse contexto. Eu creio que os irmãos, a maioria vão lembrar do contexto, mas nós precisamos de lembrar que o apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele está diante de algumas dificuldades. E mesmo antes de falar do contexto, eu queria fazer uma ilustração para os irmãos. Eu queria que vocês pensassem em um homem que passa por um pântano. Essa é a nossa ilustração, para nos ajudar a entender, às vezes, como é difícil nós estarmos firmes em Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Permanecendo firmes em Cristo. No livro do Peregrino, O Peregrino, um livro muito conhecido entre os crentes, nós temos o relato de um homem chamado Cristão, e esse homem, ele parte da cidade da destruição até a cidade celestial. E quando esse homem, então, sai da cidade da destruição, o primeiro lugar que ele
se depara com dificuldades é um lugar chamado Pântano do Desânimo. E esse pântano cobre esse homem por todos os lados e ele não consegue caminhar, ele não consegue avançar, porque ele está tomado por esse pântano. E ele tinha ali 2 companheiros que abandonam a caminhada por conta das dificuldades, por conta do pântano do desânimo, mas ele encontra um fiel amigo chamado Auxílio, e esse então consegue ajudá-lo para que ele saia desse pântano. Por muitas vezes nós estaremos diante de muito desânimo, muitas vezes nós vamos nos sentir rodeados de uma situação onde nós sentiremos que não será possível mais caminhar. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, mostra que é possível sim que os crentes estejam firmes em Cristo Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo aqueles crentes, não em uma situação de tranquilidade, não em uma situação onde tudo está bem, mas o apóstolo Paulo encontra-se preso. O apóstolo Paulo recebe as informações daqueles crentes através de um fiel ministro do Evangelho, chamado Epáfras. Se os irmãos bem se lembram, no capítulo 1, no versículo 7, esse pastor é citado. O apóstolo Paulo então pede para que essa carta fosse lida publicamente aos crentes, e então o apóstolo Paulo começa a sua carta. Vamos sempre lembrar, irmãos, o apóstolo Paulo ele não escreve as suas cartas simplesmente pelo seu próprio gosto. Ele não simplesmente começa a escrever uma carta de forma aleatória. O apóstolo Paulo sempre começa a escrever uma carta a partir de uma necessidade, a partir de um problema que aquela igreja está enfrentando. Só que nós precisamos também de lembrar que a igreja dos crentes em Colossos era uma igreja de gentios, era uma igreja de não-judeus. Portanto, aqueles irmãos, eles estavam sendo confrontados pelos falsos mestres o tempo inteiro, para que eles seguissem os ensinamentos judaicos e que eles então voltassem os seus olhos para a antiga aliança, a antiga prática, e não para Cristo Jesus. Então, essa igreja está sofrendo com esses problemas, e todos esses problemas podem ser ilustrados como se fosse de fato um pântano. Aquela igreja estava sendo rodeada de problemas, e esses problemas poderiam fazer com que eles não ficassem firmes em Cristo, mas que eles se distraíssem com os problemas e então não conseguissem permanecer firmes e caminhar. Então, coloquemos os nossos olhos no texto, a partir do versículo 24. O apóstolo Paulo, apesar de toda dificuldade, ele não expressa tristeza, ele não expressa nenhum tipo de reclamação, pelo contrário. O que o apóstolo Paulo faz a partir do versículo 24 é dizer o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, ao invés de se colocar como vítima, se colocar como aquele que é desfavorecido, como aquele que está sofrendo e por isso deve receber toda a atenção e por isso as pessoas devem ter dó dele, o apóstolo Paulo se coloca como aquele que sente alegria, porque o sofrimento dele era em favor do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo ele tem uma postura muito similar ao que está escrito em 2 Timóteo 2, 10 a 12, que diz: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Bom, o apóstolo Paulo não somente em uma vez, mas em diversas vezes vai mostrar que mesmo diante das aflições, mesmo diante do pântano do desânimo, os crentes devem estar alegres. É isso que o apóstolo Paulo faz, por exemplo, em Filipenses 4, onde ele diz para os crentes: vocês devem se alegrar no Senhor. E ele ainda diz: outra vez digo, alegrai-vos. Portanto, aqui nós temos o apóstolo Paulo começando esse texto, essa perícope, esse pequeno trecho da palavra de Deus, encorajando aqueles irmãos. Então, no versículo 25, ele dá uma informação muito importante, porque lembrem-se, são não-judeus.
não-judeus sendo a todo momento bombardeado por falsos ensinamentos. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 25, ele quer lembrar aqueles irmãos que ele se tornou ministro do Evangelho. Veja o versículo 25: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar cumprimento à palavra de Deus. Vejam, o apóstolo Paulo está dizendo: eu não me tornei ministro pela minha própria vontade. Eu não sou um falso mestre como esses outros falsos mestres que estão diante de vocês. Eu me tornei ministro por causa da vontade de Deus, e isso que está acontecendo é para cumprir de fato a vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui então, ele está se diferenciando dos falsos mestres. Ele está dizendo aqui, aqui estão os falsos mestres que estão querendo impor para vocês alguns ritos, algo que já está cumprido em Jesus. E eu estou aqui, pela vontade de Deus, para falar para vocês aquilo que é a verdade, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Esse era o propósito da pregação do apóstolo Paulo. A pregação que para muitos era loucura, mas para os crentes é o poder de Deus para a salvação, assim diz Romanos capítulo 1, versículo 16. Bom, existe um outro fator muito interessante, que era que aqueles falsos mestres queriam impor para os crentes em Colossos que eles deveriam buscar conhecimentos ocultos. Eles não deveriam se satisfazer com Cristo. Eles precisavam de algo a mais. Eles precisavam de um conhecimento que era oculto. E aqui o apóstolo Paulo, então, para poder usar a mesma linguagem dos falsos mestres, ele no versículo 26 diz o seguinte: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Aqueles que eram os falsos mestres gostavam de falar sobre mistério e coisas ocultas, pois o apóstolo Paulo usa o mesmo vocabulário e diz: olha, aquilo que era um mistério antes, agora está revelado para vocês. Ou seja, aquilo que na antiga aliança, no antigo pacto, era algo incerto, era algo que vocês não conseguiam entender plenamente, agora está revelado para vocês. Agora está nítido, está claro para vocês. Mas o que é esse conhecimento que estava oculto e que agora está disponível aos crentes? Cristo Jesus. Cristo, aquele que era prenunciado no Antigo Testamento, agora está nítido, está claro para aqueles irmãos. Veja o versículo 27. Aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, vocês que estão ouvindo aqui a minha palavra, aqui o apóstolo Paulo dizendo para aqueles irmãos, vocês têm que entender o seguinte: o mistério que esses homens falam para vocês, esse mistério aí já está revelado para vocês, é Jesus. O mistério que tanto se fala, que tanto se disse antigamente, nos tempos antigos, está revelado para vocês, é Jesus. Vocês não precisam de novas revelações, vocês não precisam de novas mensagens, de um novo evangelho. Jesus Cristo é a esperança da glória, é Jesus, Ele está revelado para vocês. Aquilo que no Antigo Testamento não era tão claro, que viria um Messias para salvar o povo de Deus, aquele que é pronunciado desde Gênesis capítulo 3, Jesus, Ele de fato vem à terra, se faz um homem como nós, pisa no chão que a gente pisou, vive uma vida perfeita diante de Deus e é de fato o nosso Salvador. Ele é a nossa esperança. O apóstolo Paulo então está dizendo para aqueles crentes ali: olha, não tem mistério nenhum, não existe nenhum outro tipo de homem ou de ser que pode ser o nosso Salvador. Jesus Cristo é a nossa esperança. O apóstolo Paulo então está desmistificando a ideia que aqueles falsos mestres tinham, que era necessário adorar anjos para chegar até Deus, mas não, Jesus é o único entre nós e o nosso Deus. Veja, então no versículo 28 o apóstolo Paulo continua: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria,
a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, vejam bem, o apóstolo Paulo deixa muito claro como ele executa a pregação do Evangelho, como ele executa o ensino a todo homem. Ou seja, o apóstolo Paulo ele não ensina somente para os judeus, ele não ensina somente para aqueles que parecem ser servos de Deus, ele ensina a todos. E aqui a palavra ensino, ela está diretamente ligada à palavra doutrina. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu adverto e doutrino a todo homem, em toda a sabedoria. E essa doutrina, ela tem um objetivo, ela tem um fim. O versículo 28, na sua parte B, diz, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, eu ensino, eu adverto todo homem com um objetivo, para que todo homem se apresente perfeito diante de Deus. Perfeito em Cristo. E ele diz no versículo 29 que para isso ele se afadiga, ele se esforça o máximo possível. Então vejam, nós entendemos aqui que a tarefa de ensino, ela não é uma tarefa simples, pois até mesmo o apóstolo Paulo diz que para exercer essa atividade, ele precisava se afadigar, ele precisava de se esforçar em um nível muito alto. Mas que esse ensino era necessário, e esse ensino continua sendo necessário. E geralmente, essa fala aqui do apóstolo Paulo, contra novas revelações, contra novas ideias, ela adverte aqueles crentes, mas também adverte a nós. Porque geralmente aqueles que chegam para nós dizendo que nós não precisamos de ensinamentos doutrinários, de doutrina vindo da palavra de Deus, essas pessoas geralmente estão inclinadas a aceitar qualquer tipo de ensino. E aqui nós precisamos de entender duas coisas. Uma coisa é a palavra de Deus revelada, perfeita. E quando nós lemos a Bíblia não existe erro nenhum. A palavra de Deus é suficiente e perfeita para nós. Acontece que quando qualquer um de nós abre a palavra de Deus e se dispõe a explicar o texto, nesse momento nós estamos fazendo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 28, que é ensinar, doutrinar. Ou seja, quando nós abrimos a Bíblia e nos atrevemos a explicá-la, nós estamos fazendo teologia, nós estamos ensinando, nós estamos doutrinando. Ou seja, quando só nós lemos o texto, é tudo perfeito, porque é a palavra de Deus. Por isso que a leitura do texto, ela é uma parte importantíssima, se não a mais importante do culto, porque ali tudo é perfeito. Mas quando nós nos dispomos a explicar, aí precisa de haver, de fato, um esforço diferenciado. Nós precisamos entender que ali se encontra a palavra de Deus, e nós precisamos de ensinar e advertir todo homem, para que todo homem se apresente diante de Deus de forma perfeita. Ou seja, a tarefa de ensino não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa, muitas vezes, que aquele que ensina escolheu. É o próprio Deus que nos chama, é o próprio Deus que nos comissiona para poder exercer essa atividade. Portanto, aqueles que são chamados ao ministério, aqueles que o Senhor Deus chama para a pregação do Evangelho, também como leigos, esses exercem uma atividade a qual Deus os comissionou. É por isso que é algo muito sério. É por isso que ensinar aqui para o apóstolo Paulo, ele mostra para nós que é algo pesado. É algo que ele precisa se esforçar, até mesmo fisicamente. É algo difícil. E então no capítulo 2, após fazer essas primeiras observações desse texto, o apóstolo Paulo, ele quer dar conhecimento àqueles irmãos de algumas coisas. Veja o versículo 1 do capítulo 2.
Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Aqui nós temos mais uma informação de que o apóstolo Paulo não tinha se encontrado pessoalmente com aqueles irmãos, mas nem por isso ele deixaria de lutar por eles. E essa luta aqui é uma luta em oração, afinal, fisicamente eles não estavam juntos e nunca estiveram juntos antes. Então o apóstolo Paulo, ele fala para aqueles irmãos: olha, eu queria que vocês soubessem que eu venho lutando por vocês, mas não somente por vocês, pelos laodicenses também, e por quantos não me viram face a face. E aqui a palavra, de fato, luta, presente no texto, é a palavra que dá a ideia de agonia, ou uma luta fisicamente muito intensa. O apóstolo Paulo está dizendo que a luta que ele vem travando por aqueles irmãos é uma luta como se fosse uma luta de dois gladiadores, uma luta intensa fisicamente. Essa é a luta que o apóstolo Paulo trava em oração por aqueles irmãos. Mas existe um detalhe muito importante aqui nesse versículo, é que o apóstolo Paulo está lutando intensamente por pessoas que ele nem mesmo viu pessoalmente. Ele está lutando por pessoas que ele nem nunca tinha visto uma foto, afinal nem fotos existiam. O apóstolo Paulo está orando por pessoas que ele nem mesmo muitas vezes sabia o nome. E o apóstolo Paulo está travando uma luta em oração por aqueles irmãos, sabendo que eles estavam enfrentando diversos problemas, que eles estavam cercados pelo pântano do desânimo, pelos problemas que eles estavam enfrentando. Mas o apóstolo Paulo está ali dizendo para eles que ele estava orando por eles, para que eles pudessem permanecer firmes em Cristo. Veja o versículo 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Ou seja, o apóstolo Paulo está orando para que o coração daqueles crentes fosse confortado. Afinal, eles estavam sendo atacados, eles estavam sendo o tempo todo bombardeados. E vejam, existe uma consequência. A consequência é que eles tivessem forte convicção do entendimento. É isso que diz o versículo 2. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente, e aqui o apóstolo Paulo usa de novo a palavra mistério, o mistério de Deus, Cristo. Então vejam, tudo que o apóstolo Paulo deseja para aqueles crentes é que eles pudessem se colocar diante de Deus, e que eles pudessem ter o coração deles confortado, e que eles pudessem entender o mistério de Deus, que é Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, tudo que eu peço para Deus é que vocês entendam que Cristo é o mistério de Deus, que é em Cristo que vocês são perfeitos, é em Cristo Jesus que vocês vão ter todas as suas dúvidas sanadas. O versículo 3 diz que em quem todos os tesouros, Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Jesus que está todo o conhecimento. Não existe outra fonte de conhecimento a não ser o Senhor Jesus. Aqueles falsos mestres estavam dizendo para eles assim: olha, vocês precisam buscar forças ocultas, vocês precisam buscar forças misteriosas. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: o mistério de Deus é Cristo. Em Cristo vocês têm todo o conhecimento que vocês precisam. Vocês não precisam de um conhecimento oculto. Tudo que estava oculto já foi revelado para vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Fazendo parênteses, meus irmãos, há pouco tempo eu tive conversando com uma pessoa e essa pessoa me dizia que tem sede pelo conhecimento. E essa pessoa me dizia que, apesar de tanta sede pelo conhecimento, essa pessoa precisava de ler muitos livros, porque a Bíblia era insuficiente, que a Bíblia era falha,
que a Bíblia era um livro bom, mas não era um livro perfeito. E por não ter todo o conhecimento, era necessário muitos e muitos livros até mesmo ocultos a nós. Alguns livros até mesmo se perderam, segundo essa pessoa, e por isso nós não conseguimos chegar em um conhecimento elevado. É por isso que nós precisamos de buscar o conhecimento do misterioso, do oculto. E aí eu fiz uma simples pergunta. A pergunta que eu fiz para constatar que a Bíblia é tão falha, ou minimamente falha, você chegou a, pelo menos, ler ela toda, assim, pelo menos uma vez? E obviamente a resposta foi que não. A resposta foi que não. Aqueles que vão propor para nós que a Bíblia é falha, são aqueles que não conhecem a Bíblia. Aqueles que vão dizer para nós que a Bíblia é um livro incompleto, são os mesmos que não conhecem nem um pouquinho da Bíblia. Os falsos mestres, na maioria das vezes, não conhecem a palavra de Deus e querem impor para nós que nós precisamos de um conhecimento extra. Meus irmãos, nós cremos na doutrina da suficiência das Escrituras. Nós cremos que a Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos para que nós sejamos salvos. A Bíblia não se propõe a ser um livro científico e tratar de química, de física, de biologia. A Bíblia não é esse livro. A Bíblia é a palavra de Deus, que conta a história de Deus e do seu povo, desde o Éden até o final dos tempos. Essa é a palavra de Deus. E tudo quanto o Senhor entende que é necessário para nós, está na sua palavra. E tudo está plenamente revelado em Jesus. É por isso que não é necessário uma outra revelação, e é por isso que nós estamos satisfeitos em Jesus, e nós entendemos que o mistério, não existe mistério, já está tudo muito simples e claro para nós em Jesus. Então, quando vocês ouvirem alguém dizendo que nós precisamos de uma nova revelação, que nós precisamos de uma palavra nova, ou que alguém disser que foi em uma igreja e lá o pastor trouxe uma novidade, uma palavra nova, meus irmãos, não há nada novo, não há nada novo debaixo do sol. É isso que diz também a palavra de Deus. Nós estamos aqui seguindo a mesma boa e velha palavra de Deus, que não muda. Assim como o nosso Deus não muda, a sua palavra também não muda. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos em Colossos: vocês têm que ficar firmes em Cristo, sabendo que o mistério de Deus já está revelado para vocês. Vocês não precisam de novas revelações. É tudo em Cristo Jesus. O mistério de Deus está revelado para vocês. E no versículo 4, então, ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Os enganadores, eles vão vir para vocês com esses tipos de raciocínios falazes, enganadores. Mas em Cristo nós somos completos. Em Cristo nós não precisamos de cair nesses raciocínios falazes, nesses papos furados, vamos dizer assim. E no versículo 5, então, o apóstolo Paulo diz que, embora ausente, ou seja, embora distante deles, ele está perto deles em oração, e ele, de fato, se alegra e quer verificar que aqueles irmãos estejam firmes em Cristo. Lembrem-se, o objetivo é a firmeza em Cristo. O apóstolo Paulo quer checar, ele quer conferir se de fato aqueles irmãos estão firmes em Cristo. Portanto, uma vez que nós entendemos melhor o texto, nós agora podemos aplicá-lo às nossas vidas. E para hoje nós temos 4 aplicações dentro desse texto. A primeira aplicação é, na verdade, uma pergunta, para que a gente possa refletir. O que enfraquece a nossa convicção?
o que tem atrapalhado a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Bom, se vocês se lembram da ilustração que nós fizemos, não é, do pântano, não é? E o que é um pântano? O pântano é um local onde o terreno ele é mole. O terreno ele não é firme. O terreno ele é como se fosse uma lama que te trava, mas não te firma. Ela impede a sua caminhada, mas ela não é capaz de fazer com que você fique firme. Você está sempre bambo, você está sempre oscilante. A questão é como nós vamos identificar o pântano do desânimo das nossas vidas. Como nós vamos identificar aquilo que tem sido o empecilho para que nós possamos caminhar com Deus? Essa é a pergunta. O que enfraquece a nossa convicção? O que tem sido esse enfraquecimento? E cada um vai ter uma resposta para si. Cada um vai enfrentar um problema diferente. Cada um vai ter aquilo que trava, que impede a caminhada. Pode ser um vício, pode ser um hábito, um mau hábito. Algo impede a nossa caminhada. E não se enganem, todos nós temos algo que trava a nossa vida diante de Deus. Todos nós, de vez em quando, criamos para nós mesmos falsos deuses que nós queremos carregar nos braços, como se fosse um bebê. Nós queremos alimentar falsos deuses e falsos desejos o tempo todo. E essa é a pergunta: o que tem feito, o que tem atrapalhado a nossa convicção, o que tem enfraquecido a nossa convicção em Cristo? Número 2, é mais uma pergunta, uma segunda pergunta para nós. Quanto tempo nós temos gastado com a palavra de Deus? Quanto tempo nós temos debruçado diante de Deus e a sua palavra, para que quando os raciocínios falazes, enganadores vierem, nós possamos rejeitá-los? Quanto tempo? 10 minutos por dia? 5? No dia do Senhor nós nem pegamos na palavra de Deus, nem sequer a lemos. É mais um ponto para que a gente possa refletir. Se nós não entendemos, se nós não nos debruçamos na palavra de Deus, nós não vamos conseguir rejeitar os falsos ensinamentos. Número 3, mais uma pergunta. E a pergunta é: você persevera em oração? Lembre-se o que diz 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 1, ele ora por pessoas desconhecidas. Ele ora por pessoas que ele nunca tinha visto antes e provavelmente nunca viu. O apóstolo Paulo, ele trava uma luta por pessoas que ele ama, mas muitas vezes não sabe nem o nome. Ama porque é o povo de Deus. E nós, crentes, aqui da Igreja Presbiteriana do Ipaba, temos orado com essa vontade que o apóstolo Paulo orou no capítulo 2, versículo 1? Ou nós simplesmente desistimos dos nossos parentes, dos nossos familiares não crentes? Já não são crentes mesmo, não vou nem pregar para eles. Talvez eles não sejam eleitos e aí eu não preciso pregar para eles. Não é isso que nós pensamos, irmãos. Nós pregamos o evangelho a todo homem, a fim de que eles se apresentem perfeitos em Cristo. Nós não temos restrição, nós pregamos o evangelho a todos. E nós, de fato, às vezes desistimos de orar por essas pessoas. Desistimos de orar por nossos familiares não crentes, por nossos conhecidos, nossos amigos, aqueles que convivemos, porque achamos que Deus não irá salvá-los. Mas aqui o apóstolo Paulo está orando até mesmo por desconhecidos. Então nós deveríamos aprender com o exemplo do apóstolo Paulo e orar por aqueles que estão próximos de nós. Quarto e último: embora em meio às aflições, os verdadeiros crentes permanecem firmes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no último versículo que nós lemos, no versículo 5, ele diz que
ele está com aqueles irmãos em espírito, ou seja, em oração, verificando a boa ordem e a firmeza da fé. Ou seja, os crentes, mesmo quando eles estão cercados pelo desânimo, cercados por esse pântano invisível chamado pântano do desânimo, eles mesmo assim permanecem firmes, porque eles conseguem se desvincular do desânimo, eles conseguem se desvincular disso e permanecer firmes em Cristo. Acontece que na história do peregrino, ele não consegue sair do pântano com suas próprias forças. Ele precisa da ajuda de um irmão chamado auxílio. E esse irmão, então, é que, enviado por Deus, consegue tirar aquele irmão de dentro do pântano do desânimo. Portanto, meus irmãos, nós, os crentes, somos comissionados pelo Senhor para poder tirar do pântano do desânimo aqueles que estão perto de nós, que estão desanimados na fé. Nós somos o auxílio para os nossos irmãos, nós somos aqueles que somos enviados por Deus para poder ajudar aqueles que não mais estão firmes. E um dia seremos nós no pântano do desânimo e seremos também ajudados. Essa é a igreja do Senhor, essa é a comunidade dos santos. É por isso que nós nos reunimos semanalmente para estudar a palavra de Deus, para nos fortalecer na fé, porque às vezes um vai estar mais forte e o outro mais desanimado, e esse vai ajudar esse que está mais fraco. Mas às vezes essa história pode mudar, e aquele que estava muito forte, agora ele está desanimado. Mas existe um outro irmão que pode auxiliá-lo, que pode tirá-lo dessa situação, através da ação de Deus nas nossas vidas. Portanto, esse é o desejo de Deus para nós, o desejo que a gente viva em comunidade, em igreja, para que quando alguém tiver nessa situação de desânimo, e até mesmo a palavra de Deus parece que não é suficiente para que a pessoa saia do desânimo, lembrem-se, para que muitas vezes a gente saia do desânimo é necessário um irmão chamado auxílio, e esse irmão é que vai ajudar aquele que está desanimado. Portanto, a gente não precisa ser aquele que é o primeiro a falar: olha, aquele irmão está desanimado, aquele está desviado, aquele está longe. Não é isso que o Seu Deus pediu para nós. O Seu Deus pediu para que a gente seja o auxílio. E a gente então, que entende que nós precisamos estar firmes em Deus, firmes em Cristo, a gente vai lá e sejamos então o auxílio para esses irmãos. E nós que estamos hoje em pé, vigiemos para que não sejamos nós agarrados, atolados no desânimo amanhã. Nós que achamos estar forte, que nós possamos vigiar, porque amanhã pode ser nós mesmos que estaremos fracos. Portanto, Deus nos orienta a vigiar constantemente, para que sejamos firmes em Cristo Jesus, em toda e qualquer situação. Que assim o Senhor Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor Deus nosso Pai, aqui a Tua palavra foi exposta, Deus. Tem misericórdia, porque falhos somos diante do Senhor. Mas nós cremos que pelo poder da Tua palavra, nós somos resgatados do desânimo. E assim somos colocados de maneira firme diante do Senhor. Não pelas nossas próprias forças, mas pela Tua poderosa graça. Tem misericórdia daqueles irmãos que estão enfrentando o pântano do desânimo, que eles possam ser retirados dessa situação, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Usa-nos, ó Deus, para ser o auxílio para esses irmãos, para que então a Tua igreja esteja firme, fiel, santa diante do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.